Esta série de vídeos está sendo possível graças ao patrocínio e ao apoio do site slicklens.com. Se você busca presets de Lightroom de qualidade e feito por profissionais, é lá que você deve buscar. Veja o site slicklens.com, ele está aí embaixo, e confira. E usuários do grupo Lightroom Brasil têm 15% de desconto. Basta usar o cupom de desconto Lightroom Brasil, que está abaixo, verificar o endereço do site e adquirir seu preset para ajudar no seu fluxo de trabalho. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o uso do painel histórico e o uso do painel instantâneo no módulo revelação do Lightroom, tá? Esse painel aqui, ele, antes de mais nada, serve para o óbvio, né? Se você, cada vez que você faz um ajuste na sua imagem, qualquer ajuste que seja, ele aparece aqui no histórico e a qualquer momento você pode retornar ao ponto onde você fez o ajuste, né? Você pode ir removendo ajustes e tudo mais para ir retornando sua foto passo a passo. Igual funciona no histórico no Word, no Photoshop e tudo mais. A diferença no Lightroom é que esse histórico é permanente. Eu posso fechar o Lightroom, posso mudar de imagem, posso ir fazer outras coisas e esse histórico continua aqui, porque ele está registrado no banco de dados do Lightroom e ele não vai embora, a não ser que eu utilize esse botão aqui para deletá-lo e apagar completamente. Tá? Esse é o uso básico do histórico, que todo mundo conhece. Mas ele tem outro uso bastante interessante, que é permitir que você controle o antes e depois da sua imagem. Tá ok? A gente vai falar nisso logo em seguida. Mas vamos falar hoje também do painel instantâneos, que esse pouca gente conhece e pouca gente sabe para que serve ou como funciona. Tá? Para que funciona o painel instantâneos? O painel instantâneo, ele grava um momento da tua imagem. Então digamos que eu fiz todo o tratamento dessa minha imagem aqui, tá? Olha o antes e depois dela, ela estava assim, e eu fiz todo o tratamento até ela chegar nesse ponto aqui. Digamos que eu quero continuar fazendo testes na minha imagem. Eu quero continuar testando algumas coisas nela, né? Quero fazer aí um color grading, quero outras coisas, mas eu tenho receio de que eu possa estragar a imagem e eu quero poder retornar nesse ponto a qualquer momento, né? O que eu faço? Eu crio um instantâneo. Como é que eu crio um instantâneo? Eu venho aqui no painel instantâneo, clico no mais e dou um nome para esse momento da foto. Então vou chamar de foto tratada 01. Né? Você pode usar um nome mais autoexplicativo, como eu tenho aqui, Soft Look, embaixo. Né? Então daqui para frente, esse estágio da foto ele está salvo. Eu posso continuar fazendo qualquer tipo de tratamento, não importa o quão bizarro ou quantas coisas eu mexa. Posso continuar fazendo o tratamento e tudo mais. E se em algum momento eu achar que eu prejudiquei a foto e eu quiser retornar naquele tratamento, eu simplesmente vou lá no Foto Tratada 1, clico e toda a minha imagem vai retornar ao que era no início. Ó, voltou ao que era quando eu salvei o instantâneo lá. Tá certo? É bem simples de usar, ele não tem muito segredo, né? Você pode inclusive utilizá-lo no lugar das cópias virtuais, né? A usabilidade é um pouco diferente, mas você pode usá-lo para salvar vários momentos diferentes da sua imagem, né? Você pode ter uma imagem, uma foto tratada 1, como eu tenho aqui. Eu tenho um soft look que tem um color grading leve e suave aplicado. Eu posso ainda ter uma versão preta e branca, tudo salva como instantâneos, né? Então lá na biblioteca eu vou ver uma única imagem, mas eu tenho vários tratamentos salvos nessa imagem. Diferente da cópia virtual, que eu vou ver todos esses tratamentos ao mesmo tempo lá na biblioteca, tá? Então, como vimos o instantâneo, vamos falar agora do histórico, né? O que o histórico tem de especial que é tão bacana que dá pra gente usar? O histórico permite que eu controle a imagem do antes sempre que eu faço um antes e depois. Tem duas formas de eu visualizar um antes e depois no Lightroom. A primeira é esse botão YY. Se eu clico aqui, ele divide a imagem em duas, mostrando o antes e o depois da minha imagem, né? Aqui embaixo ele ainda tem outras opções de visualização, né? Posso clicar aqui divisão antes e depois, ele divide a imagem bem no meio, ou com um recorte horizontal, ou dividida no meio na horizontal. Tá? São os modos de divisão que eu tenho aqui para poder fazer
o antes e depois. Vou voltar à visualização básica, a normal, que é essa daqui, tá? E a outra forma é a barra invertida, aquela barra que fica lá perto do Z e do A no seu teclado. Se eu seguro ela, ele me mostra o antes da minha imagem. Se eu solto, ele mostra o depois. Então é outra forma de eu ver o antes e depois com bastante agilidade, sem ter que dividir a tela em duas e tudo mais. Tá certo? Agora, a questão é a seguinte. Se eu faço antes e depois, eu sempre vejo a foto, a original, a lá do começo, né? A foto como ela foi importada para o Lightroom. Mas digamos que eu quero fazer o seguinte, eu quero aplicar um color grading nessa imagem, eu quero dar uma mexida nas cores dela com um color grading, mas quando eu fizer o antes e depois, eu quero comparar com esse momento da foto, com a foto assim, e não com o original, para eu ter uma referência da mudança entre esse momento que eu gostei e a aplicação do color grading. Então o que eu vou fazer? Tanto no instantâneo quanto no histórico eu posso fazer esse último passo aqui, que é o passo que representa esse momento da foto. Vou apertar com o botão direito do mouse e vou selecionar a opção copiar configuração da etapa do histórico para o antes. Cliquei aqui, agora o meu antes é a imagem nesse momento aqui. Ó, agora o meu antes é essa imagem aqui. Tá? Eu poderia fazer isso também utilizando instantâneos. Ó, botão direito, tá aqui o copiar configuração do instantâneo para o antes. Tá? Resultado seria o mesmo. Daqui para frente eu posso fazer os ajustes que eu quiser. Posso aplicar um color grading aqui na imagem. Vou aplicar um color grading um pouquinho mais exagerado para a gente ver aqui bastante diferença, né? Poderia fazer outros ajustes se eu quisesse, né? Vou deixar a imagem um pouco mais suave com aquele efeito mate. E agora, se eu fizer o antes e depois, a comparação que é feita é com a imagem sem o color grading e com o color grading. Ó, sem o color grading, com o color grading. Se eu fizer o YY aqui, a mesma coisa. Ó, a foto com o color grading, sem o color grading. Então isso é legal por causa disso. Você pode controlar o que você quer ver no antes, né? E nem sempre você vai ver sempre a mesma coisa no antes. Às vezes você quer comparar com outro momento da sua imagem. Um outro exemplo bom disso são imagens em PB, né? Se eu pegar essa imagem aqui, que eu já fiz todo o tratamento dela até esse ponto, e eu fizer agora a conversão para preto e branco, tá? Eu vou lá, vou mexer aqui no painel mistura de preto e branco, que eu quero destacar essas flores no fundo, né? Ó. E agora eu quero fazer a comparação do antes e depois do meu preto e branco. Se eu apertar a barra ou fizer o YY, eu vou ver a foto colorida. E não é isso que eu quero. Se eu apertar a barra, ó, foto colorida. E não é isso que eu quero. Eu quero comparar esse PB em que eu fiz os ajustes da mistura de preto e branco com o PB, o original do Lightroom, o PB que o Lightroom me entregou, né, na hora que eu converti. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar o momento em que eu converti para preto e branco aqui no meu histórico, ele está aqui, ó, botão direito do mouse e copiar a configuração da etapa do histórico para o antes. Agora, se eu fizer o antes e depois, o meu antes é a imagem do PB original e o meu depois é o momento da imagem como ela está agora. Na barra invertida, a mesma coisa, ó. Então é muito legal você poder controlar o antes e depois dessa forma para poder controlar como você quer ver a sua imagem. Se eu quiser voltar a ver a imagem original no antes, eu tenho que rolar até o início do histórico, onde vai ter um passo chamado importar, né? Aqui está importar tratamento básico, porque é um preset bem simples, pouca coisa que eu aplico já na importação. E aqui eu venho copiar configuração do histórico para o antes. Agora tudo voltou ao normal. Se eu fizer o antes, o meu antes vai ser a imagem original colorida. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso ajude um pouco aí no fluxo de trabalho de vocês, né? Poder comparar o antes e depois, apenas os passos que você quer comparar. Tá ok? Convido a todos para participarem lá do nosso grupo no Facebook, Lightroom Brasil. Visitem nosso site também, www.lightroombrasil.com.br. Se inscreva aí no canal para receber aviso sempre que tiver um vídeo novo.
curte aí para ajudar a gente aqui no canal e até semana que vem ou até breve, tá ok? Um grande abraço e conto com vocês lá no nosso grupo. Até mais!